Oi, mulheres! Bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, gente, porque assim, se eu me conheço há 30 anos, ela me conhece há 30 anos e 9 meses, que é a senhora minha mãe. A minha mãe, para quem não sabe, embora eu acho que todas vocês saibam, ela é psicóloga e ela é uma das colunistas da revista Revolution. Ela é a nossa cadeira cativa, ela está em todos os eventos, em todos os movimentos, em todos os vídeos quase. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês, para a gente poder começar a nossa entrevista. Oi, pessoal, obrigada, minha filha, por ter me chamado. Eu sei que eu estaria aqui, eu sempre estou, mas eu estou feliz de poder bater esse papo, conversar com vocês, acho que vai ser muito legal. Eu sou, então, a mãe da Bruna, né? Sou a Fátima. Além de mãe da Bruna, também sou a mãe do João Lucas, sou casada há quase 31 anos, sou também pastora. Além de psicóloga clínica, sou pastora, sou uma pessoa que gosta das coisas simples da vida comum, gosto daquilo que é mais normal, Coitada. em contraste àquilo que a Bruna gosta. Então a gente dá uma mistura muito legal, porque a gente vai se contrabalanceando. Aí, gente, nasce eu. Então vamos começar de verdade. Agora, aquela pergunta clássica do nosso podcast, que é a primeira pergunta de todos aqui. E vamos ver porque é minha mãe respondendo, né? Então é mais tenso o negócio. Mas, mãe, quem é? A nossa primeira pergunta sempre é relacionada à nossa vida pessoal. Então, quem é a Maria de Fátima quando ela sai do consultório, quando ela sai da igreja, quando ela chega em casa, tira o sapato, deita no sofá? E quem que é essa pessoa? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu já falei. Essa pessoa que gosta de coisas simples, né? Que gosta da vida simples, que gosta muito de estar em família, que cultiva muito isso, estar com o esposo, estar com os filhos, que gosta de estar perto de Deus, que cultiva também muito isso, assim, da presença de Deus, de buscar a Deus, que sabe da importância disso. A minha vida, ela é firmada em Deus, né? Eu acho que isso é um dos pilares mais importantes da minha vida, né? Acho que tudo que se constrói em cima de alguma coisa, de algum pilar, de algum fundamento. E o fundamento da minha vida é Deus, né? Então, assim, acho que não tem muito segredo, né? Essa é a simplicidade, é a profundidade da simplicidade, né? É a construção de uma vida firmada naquilo que é a vontade, os princípios de Deus. Acho que é isso. Amém, então. Amém. Que bom isso. E, pessoal, a gente chamou a minha mãe para poder fazer um bate-papo e a gente queria falar com ela sobre algumas das coisas da psicologia, né? Que é o tema que ela trata na Revolution e é um tema que a gente acredita ser tão importante. Por isso nós decidimos falar um pouco sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e, enfim, algo que está tão em alta, mas muitas vezes ainda é tão difícil de identificar, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que o princípio básico é a gente entender a diferença entre os dois. Então, qual é a diferença de um relacionamento abusivo e de um relacionamento tóxico? É muito importante a gente falar sobre isso, sim. Às vezes a gente acha que tudo que não dá muito certo é um relacionamento abusivo, né? Às vezes a gente pensa que tem uma briga, uma desavença, esse relacionamento é abusivo, e não é assim. Né? O que a gente mais vê são relacionamentos tóxicos. O que é um relacionamento tóxico? É onde existe uma toxicidade e, geralmente, ela vem das duas partes. Né? Um agride, o outro agride também. Né? Um quebra o celular, o outro risca o carro. Um xinga, o outro traz algum outro tipo de agressão, seja verbal, né? Seja material. Então, assim, isso é uma relação tóxica, quando os dois eles trazem essa toxicidade para dentro da relação. Isso é uma relação tóxica, quando os dois têm essa toxicidade, né? A gente vê ali que tem um nível de mútuo de agressão, né? Geralmente não chega a agressão física, mas ela é mútua. E quando a gente fala de relação tóxica, a gente está falando de uma relação que pode ser trabalhada e que pode vir a dar certo, né? São comportamentos inadequados que podem vir a ser cuidados, olhados, né? Pensados e também modificados e transformados, né? Então, uma relação tóxica, ela pode, quem sabe um dia, diante de um trabalho, de um olhar, vir a dar certo, né? Então, assim, a relação tóxica, ela muitas vezes pode ser uma relação que venha a ficar boa. Agora, quando a gente fala, Bruna, de relacionamento abusivo, a gente já fala de um outro nível de relação.
né? Nem tudo é abusivo, nem todo mundo é narcisista, né? Nem todo mundo, aliás, todos nós temos comportamentos narcisistas em algum momento, né? Mas nem todo mundo tem um transtorno narcisista. Mas quando a gente fala de uma relação abusiva, a gente está falando geralmente de uma relação onde tem um desnível de poder, onde tem um que abusa e o outro que é abusador. A gente tem um que ele é uma vítima mesmo desse abusador. Geralmente esse abusador ele é uma pessoa mais adoecida mesmo, né? É alguém de quem a gente não espera uma transformação. Né? E aí a gente vê, assim, muitas vezes, na maioria dos casos, a gente vê homens nesse lugar de abusador. Muito embora também existam mulheres abusadoras, né? Então eu já tive, assim, casos de pacientes que a mulher era a abusadora. Né? Então tem esse desnível de poder. A gente vê, eu também tenho alguns amigos que a gente viu relacionamentos que as mulheres que eram abusadoras, mas em regra, né? A grande maioria. A gente vê que são os homens os abusadores nesse sentido. E eu acho interessante isso da gente de se falar sobre quase que uma hierarquia mesmo, né? Onde no abusivo existe um que é mais forte que o outro, digamos assim. Tem uma esse vítima. Desnível, é uma vítima mesmo, onde ela vai sendo capturada ali na sua consciência. Sim. Né? Então vamos dizer que seja a mulher, né? Então a mulher ela é capturada na consciência dela, né? Desde o começo ali da relação. A gente fala até de 3 estágios da consciência, que eu acho que é importante a gente citar, porque isso, gente, é utilidade pública, né? Sim. A gente precisa falar sobre isso nas nossas rodas, nas mesas que a gente está, porque tem muita gente sofrendo muito com isso, né? Então são 3 níveis, né, de consciência. A gente fala que o primeiro é a negação inconsciente. É quando essa mulher, ela nega totalmente, ela nem sabe, ela não se dá conta que ela está dentro de uma relação abusiva. Ela não sabe de fato. Então, quando ela chega a buscar ajuda, ela chega no consultório, muitas vezes, querendo melhorar. Ela chega ali porque há uma demanda, assim, por parte desse namorado, marido, companheiro, de que ela mude. Né? Porque ela é muito ruim, tudo que ela faz é muito ruim, o comportamento dela é muito ruim, inadequado. Então ela chega ali querendo melhorar. Né? Então ela chega dizendo, o relacionamento é difícil mesmo, né? E eu preciso melhorar, porque eu não quero perder esse relacionamento. E ela começa a querer se encaixar numa forma que esse abusador coloca para ela. E é interessante também a gente pensar que parece que essa forma ela nunca tem um molde, né? Porque aí a hora que você faz aquilo, aí existe uma outra demanda de que aquilo também não é bom. Então é uma forma que você não sabe nem a forma. Né? É como se fosse um instrumento de tortura, sabe? É como se a pessoa ela se encaixasse naquele desejo da pessoa e depois ele apertasse ainda mais aquela forma para que ela mudasse mais. O pior de tudo isso é esse capturar da consciência da pessoa, onde ela vai perdendo a própria identidade. Né? Então, esse primeiro estágio, que a gente chama de negação inconsciente, é quando de fato ela não sabe que ela está numa relação abusiva. E aí ela começa então a querer melhorar para estar nessa relação, porque ela é o problema, porque é assim que ele sempre traz para ela. Né? Essas relações no começo, elas tendem a ser muito prazerosas, muito alegres, né? A gente sempre fala assim que essas pessoas, né, esses abusadores, eles têm algumas características. Então, no começo, eles são encantadores. Gente, é muito difícil, assim. Por isso que a gente vê pessoas de todos os níveis, intelectuais, financeiros, econômicos, entrando em relações abusivas. Você fala, como que essa pessoa entrou nisso? É porque é quase impossível não entrar. Quase impossível não cair nisso. E difícil também detectar no primeiro momento, né? Muito difícil. Muito difícil, porque essa pessoa ela vai te conhecendo e ela vai te dando tudo aquilo que ela entendeu que você gosta e precisa. E ela vai te suprindo, ela vai te envolvendo, ela vai envolvendo também o seu entorno. Então, muitas vezes ela se torna amigo dos seus amigos, ela se torna muito querida dos seus parentes, né? E isso tudo faz com que você se apaixone ainda mais por essa pessoa, ela se torne muito perfeita. E aí fica difícil de você não acreditar na perfeição dela, né? E aí você acaba aceitando que você é errada, mesmo que essa não seja a grande verdade, né? Hoje, como que é no consultório esse processo? A pessoa, quando ela chega, geralmente as relações que chegam no consultório são mais tóxicas, mais abusivas.
Como que é isso? E também, assim, a gente costuma, acho que, conectar muito as relações onde há agressão física com relações abusivas, né? Mas nem toda relação abusiva tem agressão física, ou tem? Como que é isso? Então, a questão do abuso, da violência doméstica mesmo, né? A gente fala de 5 tipos de violência, né? Então, a gente tem a violência física, violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, né? E a violência patrimonial, são 5 tipos de violências que estão envolvidas ali dentro dessa questão toda, né? Quando a pessoa chega no consultório, assim, por parte do profissional, eu falo isso hoje, né, já com quase 10 anos de consultório, eu falo isso hoje até por um aprendizado mesmo desses 10 anos, porque a gente precisa ter um manejo muito cuidadoso com essa vítima. Quando ela chega nesse primeiro estágio, eu vou falar depois dos outros 2 estágios da consciência, ela chega no momento em que você não pode contar para ela que ela está numa relação abusiva, porque ela não consegue suportar ainda essa verdade sobre ela e sobre a vida dela, né? Então ela chega querendo se encaixar dentro, ela quer melhorar para estar dentro daquela relação, com uma pessoa que é muito especial, né? Como a gente falou aqui, muito envolvente, quase perfeita. Então, se você conta para ela que aquilo é uma relação abusiva, e eu falo isso porque eu já tive casos assim, que às vezes a gente acaba entregando essa verdade e a pessoa assusta e ela não consegue voltar mais. Então, por parte do profissional, a gente precisa de um manejo muito cuidadoso, amoroso com essa pessoa que chega na clínica, como a Bruna perguntou, para que ela possa ir compreendendo o lugar onde ela está. Né? Porque ela chega, às vezes, na maioria das vezes, nesse primeiro estágio, da negação inconsciente. Ela quer apenas melhorar porque há muitas reclamações por parte desse companheiro, parceiro ou parceira, né? E ela quer melhorar. Né? Então, ela chega nessa demanda, a gente tem que ir fazendo esse manejo cuidadoso e amoroso. O segundo estágio, Bruna, que a gente chama de negação consciente. É quando ela já começa a perceber que existe alguma coisa errada. Ela já pode chegar para terapia nesse momento, ou ela pode ir se descobrindo nesse momento. Né? Então, quando ela chega a compreender, os olhos dela se abrem e ela percebe que aquilo que ela está vivendo não está legal. Que aquilo não está dentro de uma normalidade, que aquilo não tende a dar em algo que é saudável, né? Então ela começa a despertar para que ela está ou possa estar dentro de uma relação abusiva. É um despertar muito difícil, porque aí ela compreende que ela precisa tomar algumas decisões, né? E assim, cada pessoa, nós somos... Né, temos a nossa subjetividade, algumas pessoas são mais rápidas nesse processo, outras pessoas são mais demoradas para poder dar conta de sair disso. E é tão complicado porque é uma manipulação da mente, né? Então, nessa manipulação da mente, uma das coisas que é característica do abusador falar é que ele nunca vai encontrar uma pessoa como ele, né? E o objetivo é esse mesmo. A ideia é que não encontre. É que não encontre mesmo. Mas ele fala de uma forma dizendo que a vítima não é boa o suficiente, não que o defeito está nele, né? Então, como você não é boa, como você não consegue ser tão perfeita assim, né? Ou você nunca minimamente adequada. Ou você nunca acerta e tudo mais. Isso acaba se tornando um lugar onde a vítima acredita que ela nunca vai encontrar uma pessoa que tem tanta paciência com ela para esperar ela viver um processo de se tornar adequada, né? Ou se tornar perfeita. E aí a gente acaba, às vezes, acreditando nisso e se envolvendo nisso. E eu acho interessante porque a gente até falou disso num outro podcast com a Lu aqui, que a gente estava falando, que eu até comentei de um vídeo que eu vi no Instagram, que era uma amiga com outra, dizendo assim, amiga, quando eu tô feia, né, quando meu cabelo tá ruim, quando minha maquiagem não tá ruim, você fala pra mim, nossa, você tá ridícula, você tá não sei o quê, seu cabelo tá uma bosta, essas coisas. Não fala, mas pra você se trata assim. E eu acho que no meio do relacionamento abusivo, uma das formas da gente conseguir, talvez, compreender, é tendo mais um olhar de amigo, porque geralmente os nossos amigos veem isso, né? E eles tentam nos alertar. Então, se a gente se pergunta, vamos supor, aconteceu uma situação X no relacionamento, e você se pergunta como você aconselharia a sua amiga, que se ela te contasse daquela situação, eu acho que é um bom passo para você entender se aquilo tá legal ou não. Porque, em regra, você falaria, cara, não aceita isso, ou não faz desse jeito, ou você tá sendo trouxa, ou não sei o quê. Então, esse alerta que você daria para sua amiga, se você se dá esse alerta também, né? Se você sai um pouco daquela relação e se torna o terceiro elemento, né? Você olha de fora, talvez seja mais fácil compreender alguns níveis de toxicidade ou de abuso que existem ali.
que talvez você não deixaria que sua amiga aceitasse, ou que você ficaria muito mais revoltada por ela do que ela. Então, se colocar nesse lugar é interessante. Mas o difícil é conseguir chegar nesse nível de racionalização, porque você já está tão envolvida e você já está tão confusa, né? Uma das coisas que esse perfil de pessoa faz, né, com a sua vítima é justamente mexer naquilo que é a autoestima dela, né? O que é a nossa autoestima, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também, acho extremamente importante. A nossa autoestima é o quanto nós gostamos de nós mesmos. E ele tem essa capacidade de mexer nisso, e a gente começa a ficar em dúvida sobre as nossas próprias capacidades, né? Sobre o que nós somos mesmo. Não tem nem a ver só apenas com as questões físicas, né? Se somos bonitas ou não, se estamos bem ou não, mas se nós somos adequadas mesmo para uma relação, para uma outra relação. Então você pensa, não posso sair dessa porque eu nunca mais vou arrumar outro, porque isso é uma das falas muito recorrentes, né? Você não vai arrumar outra pessoa. Então a pessoa fica naquela relação porque ela compreendeu, ela capturou esse entendimento de que ela não vai conseguir encontrar outra pessoa, e ela fica dentro daquilo porque ela entende que é melhor aquilo do que nada. E essa questão da beleza que você falou, embora a beleza, né, esteja nos olhos de quem vê, ou seja, cada um tem um tipo de beleza. É muito subjetivo. Mas às vezes a gente vê pessoas que são modelos mesmo, assim, com profissão de modelo mesmo, que se vivem relacionamentos tão abusivos ou tóxicos, que você olha e fala, cara, você podia estar vivendo tantas outras coisas, e aquela pessoa está ali. Então a beleza, eu acho que ele é a última das questões, né? Não tem a ver sobre isso. E a questão da autoestima e do autoconhecimento também, eu acho que ele é primordial para que a gente consiga perceber isso. Embora nem sempre ela nos blinde 100%, né? Igual a gente falou, tem pessoas que às vezes já têm outros níveis de sucesso em outras coisas, que também exigiram autoconhecimento e autoestima para chegar até lá, mas não conseguiram perceber no meio do caminho que estavam dentro de um relacionamento extremamente abusivo. E isso é difícil, né? Eu já tive algum nível de alguma coisa, né? Você talvez saiba falar melhor. Eu acho que eu já vi não sei se era abusivo ou tóxico o que eu vivi. Mas não interessa. Eu olhava às vezes pra mim na situação e falava, gente, mas como? Eu que sou tão forte, tão, às vezes até brava demais, tão porreta pra umas coisas, tão, né? E aí, vivendo no meio de uma situação aonde você falava, gente, mas peraí, tem alguma coisa mesmo acontecendo aqui. Embora eu acho que, na verdade, todo mundo da nossa geração já viveu algum tipo de relacionamento tóxico, abusivo, com uma porcentagem muito pequena que não passou por isso, né? Sendo você o abusador ou o tóxico, ou sendo você a pessoa que está recebendo aquele problema ali, né? Mas é interessante, é engraçado isso, porque no meu caso, no meio da situação, eu olhava e falava, gente, eu sou tão forte, eu trabalho tenho equipes gigantes, eu faço um monte de coisa, eu desenvolvo projeto, eu atendo cliente, eu faço não sei o que e tal, resolvo o pepino o tempo todo, mas quando chega aqui, né, existe alguém que talvez tenta dominar ou tenta levar isso para uma situação de, inclusive, na autoestima mesmo, de tipo, você não consegue tal coisa, mas cara, pera, calma, às vezes eu já consegui até mais do que você, né, e isso fala de uma insegurança do outro lado também, de talvez não conseguir lidar com aquilo, mas é muito difícil de perceber isso. Difícil. A gente tem que tomar muito cuidado assim, com o não julgamento, sabe, assim, é muito delicado, nós não podemos ficar nesse lugar de juízo, como você passa por isso, como você se deixa levar por isso, porque é um emaranhado muito bem tramado, né? A gente vê isso assim, nas esferas mais altas de todas as áreas mesmo. Então, assim, é muito difícil. O que a gente pode fazer enquanto rede de apoio, amigo, família, é tentar mesmo mostrar, né, abrir os olhos, trazer reflexões, percepções, isso pode ajudar, mas o julgamento, esse tipo de julgamento, né, como que você não sai disso, não é possível que você... isso não tem praticidade nenhuma, né, porque realmente é muito difícil. E também eu acho que coloca a pessoa que está vivendo, né, o abuso, ou mesmo que na relação tóxica seja uma relação mais equiparada, mas talvez aquela pessoa talvez até esteja sendo tóxica como uma reação, né, de um outro que está sendo um pouco mais tóxico ali também. Eu acho que isso, quem está vivendo esse lugar e é um pouco mais vítima, essa pessoa se sente num lugar de muita vulnerabilidade e fragilidade. Então, se você vem com julgamento, ela se fecha e aí não tem um espaço para um diálogo.
Então é realmente um lugar para se levar a ela uma fica reflexão. mesmo isolada, porque o isolamento é uma das táticas do abusador. O abusador, o que ele faz com essa vítima, entre outras coisas, né? Ele isola ela, ele vai tirando ela do contato, do convívio de amigos, ele começa a dizer que esse amigo não é legal, que essa amiga não é joia, que não dá para ficar perto dessas pessoas, que a família não... Que os pais não apoiam. Que os pais não apoiam. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a vulnerabilizar essa vítima através do isolamento. Então ela vai ficando sozinha de fato, né? E aí fica muito mais difícil, porque ela fica sem rede de apoio, né? E eu acho que nesse processo que você falou da gente trazer a reflexão, né, aonde de repente você pode até, sei lá, contar uma história pessoal, ou contar a história de uma amiga e falar, cara, o que você acha que faria nessa situação? Mesmo que você não fale, você está vivendo isso, aquela pulguinha atrás da orelha, ela fica e ela gera um incômodo, de tipo, pô, mas né, parece que também está falando um pouco de mim isso daí. Porque ela se vê refletida. Por isso que a reflexão, né, aí eu falo desse lugar mesmo do psicólogo, né, a reflexão é o que muda o mundo, né, o que muda o nosso mundo. Nós precisamos dessa interrogação. Né, a gente precisa sempre estar pensando, será que, né, na nossa própria vida, então dentro desse relacionamento a pessoa precisa fazer as suas interrogações, né, ela não precisa ser necessariamente interrogada, mas ela precisa fazer as suas interrogações, e é isso que vai dar para ela esse olhar né, que ela vai poder olhar para aquilo e pensar o que for preciso, né? Só falando do terceiro estágio da consciência, é quando a pessoa se torna então consciente. Né? Então ela olhou e viu, isso é uma relação abusiva. E aí muitas vezes ela se torna desesperada, né? É desesperador ter essa consciência, né? Se nós estivermos falando de uma mulher casada, se nós estivermos falando de uma mulher de uma classe mais baixa, onde ela é dependente financeira, né, financeiramente dependente desse homem. A gente fala de algo muito complicado, porque ela não tem como sair disso. Muito embora ela já tenha visto, ela tem medo, ela teme muitas vezes pela sua própria segurança, pela sua integridade física, porque agora ela já compreendeu dentro do que ela está. Muito embora a consciência dela às vezes vai e volte, tem hora que ela pensa, não, mas acho que não, mas é sim. Né? Ela fica assim, consciente, embora ela seja roubada às vezes nisso. E talvez ela não conhece os limites desse abusador, né, ou dessa pessoa tóxica, então fica com esse medo de tipo, e se eu, né, enfrentá-lo agora? Ele já ficou bravo uma vez, talvez não fez nada, não chegou a ser uma agressão, mas já ficou bravo uma vez que eu nem enfrentei, e se eu enfrentá-lo agora, né, como que vai ser isso? E eu acho interessante, uma coisa que eu gosto de falar muito, e eu tenho falado, isso tem sido uma pauta para mim muito importante, é que eu acho que a independência financeira ela é um lugar de saúde para a mulher. Porque é ela que te possibilita escolher algumas coisas. E a gente sabe, né, que uma das características do abusador é tornar a vítima financeiramente dependente dele, é um dos primeiros objetivos, porque é o objetivo mais difícil de tirar aquela pessoa dali. Né? A gente tem pessoas próximas que já viveram isso, e a gente sabe que elas não tinham como... se elas saíssem dali, óbvio, existe uma rede de apoio, né? Mas na cabeça dela se eu saio disso aqui, amanhã eu não tenho o que comer, porque eu não tenho cartão para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho nada. Então, por isso que muitas vezes, quando até eu vou falar no Instagram, ou quando né, vou conversar com mulheres, ou estou em um grupo, eu sempre falo sobre a independência financeira da mulher, que mesmo que ela não, talvez decida não trabalhar, que ela tenha um dinheiro numa conta reservada, onde ela tem acesso, porque isso é uma saúde para ela, uma segurança. E não é um pensamento de, se acontecer alguma coisa, eu divorcio. Não é isso, é totalmente diferente. Mas tem a ver com a sua segurança pessoal. E isso é importante, porque a gente... Falando nisso, Bruna, eu já trabalhei pacientes que nós ficamos assim bons meses dentro dessa terceira fase, onde ela já tinha consciência que ela estava numa relação abusiva, embora a gente fale, gente, é tão claro, né, porque tinha todo tipo de abuso, que nós ficamos trabalhando para que ela tivesse uma reserva financeira, para que depois ela pudesse se libertar dessa opressão. Né? Então ela ficou ali guardando uma reserva para que ela pudesse ir para um lugar, né? Ela pudesse pagar um aluguel, ela pudesse sustentar por alguns meses, porque a gente sabia que depois que ela saísse, a retaliação seria enorme, como foi e tem sido, ainda está nesse processo. Né? Então, assim, isso é sério. Não é que agora eu vou ter um dinheiro porque se não der certo o meu casamento eu separo. Não é sobre isso que nós estamos falando, isso é sério. Presta atenção, nós estamos falando de vida ou morte.
Nós estamos falando de mulheres que são agredidas, porque às vezes parece que a gente está falando não cansei, não é sobre isso. Né? Às vezes você que nos ouve pode não ter acesso àquilo que a gente tem, mas é seríssimo. A gente vê mulheres sendo abusadas sexualmente dentro da sua casa, sendo maltratadas, elas são violentadas de todas as formas e elas precisam sim, elas devem sim sair disso. Eu falo que acima de tudo, nós somos filhas de Deus. E se você está ouvindo aí, você vive isso, eu quero dizer para você que Deus não quer isso para você. Isso não é casamento. Eu falo isso assim com toda convicção. Casamento não é isso. Saia disso. Procure ajuda, procure apoio. Deus te chamou e te fez para você ser feliz e não ser abusada. Saia disso. Não é isso que Deus quer para você. Você está sendo vítima de uma pessoa má. Então você precisa sair disso. Né? Isso é uma coisa que me toca profundamente. Né? É algo que eu faço, né? Essa pessoa que eu atendo, eu já atendo ela até de uma forma social, porque eu não vou largar a mão dela, né? A gente precisa entender isso, assim, que de fato, assim, há uma necessidade de socorrer essas pessoas, né? Que estão sendo vítimas de abusadores. Muitas vezes a gente vê isso, agora eu falo de um lugar de pastora mesmo. A gente vê igrejas dizendo para essas mulheres que elas têm que ir para o monte orar, né? Você tem que ir para a delegacia denunciar o seu marido. Ele é um abusador e ele precisa ser denunciado. Né? É isso que nós temos que fazer, é isso que Deus espera de você. Né? E depois você vai orar para que ele possa um dia se encontrar com Deus, porque alguém que conhece a Deus não pode, não deve ter esse tipo de atitude com qualquer outra pessoa, quanto menos com a sua esposa. Né? Então é muito importante isso, sim. A gente precisa falar sobre isso, né? Você precisa falar sobre isso. Se você tem alguém por perto, né? A gente tinha um ditado antigo, Bruna, que era assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós temos que meter a colher, tudo, a polícia tem que meter tudo, porque isso não está certo. Né? E nós não podemos ser condescendentes. Então, infelizmente, a gente tem visto isso assim como uma epidemia mesmo. Né? De alguma forma, a sociedade ainda é muito machista. Né? E o homem ainda fica muitas vezes nesse lugar de força, porque ele é mais forte fisicamente, ele acha que ele pode subjugar. E não é assim. Né? Não é isso que Deus espera, não é assim que Deus quer que a mulher seja tratada. Então, assim, eu deixo esse recado aí, né? Para que a gente possa, enquanto mulher, né? Nós estamos aqui dentro de uma revista que fala para as mulheres, né? A gente não sabe onde isso pode chegar, mas que onde quer que chegue, que esse recado fique dado para quem quer que ouça. A gente percebeu que é sério, que até o timbre do voto mudou. Mas eu acho que é importante essa pauta, principalmente quando se fala sobre a igreja, porque, gente, para mim, é de um absurdo tão inexplicável, né? A ideia de que se a pessoa está vivendo isso, ela deve ir para o monte orar, que eu acho que nesse cenário até o pastor tem que ser denunciado junto, sabe? Porque é muito sério isso. Tem algumas questões que eu acho que elas são muito sensíveis e às vezes num corte de podcasts pode soar de outra forma, então eu espero que vocês vejam o episódio inteiro. Nós não somos e nunca nos posicionamos como uma revista feminista, mas também nunca nos posicionamos como uma revista antifeminista. Somos uma revista para a mulher, onde a gente traz conhecimento, onde a gente quer que elas tomem decisões a partir de um lugar de conhecimento. Inclusive, se essa mulher decidir estar em um relacionamento onde ela talvez não trabalhe, mas a gente está dizendo para ela que é importante que ela tenha uma reserva financeira caso aconteça alguma coisa. Entendendo isso, que a gente não tem esse posicionamento extremo, eu sempre brinco com as pessoas que eu falo que, para mim, todo polo é burro. Né? Então, toda polarização, ela te cega. E o lugar mais difícil de viver é no equilíbrio. Entendendo isso, eu acho que entender essa pauta é muito importante. Porque quando a gente fala de casamento, muitas igrejas e muitas pessoas dizem que o sexo ele é quase uma obrigação. E o sexo ele é algo que faz parte do casamento. Mas ele não é uma obrigação a ponto de você poder ser violentada em caso de não querer ter relação sexual, né? Isso deve ser tratado de outra forma, que seja com terapia, que seja com diálogo, né? Que seja talvez entendendo também o que está acontecendo com a libido, que seja, enfim, várias coisas que podem estar envolvidas ali. Mas não é porque o sexo ele é parte de talvez um pilar do casamento,
ele se torna um lugar onde aquela pessoa pode te subjugar para isso, né? Então são coisas diferentes. E eu acho que é até interessante a gente entender a diferença, já que a gente tocou nessa pauta da igreja, de submissão e subjugar, né? Porque a submissão é diferente, né? É um trabalho quase exaustivo da igreja de ensinar o que é submissão, que é estar sobre uma mesma missão, aonde sim a mulher é protegida pelo marido. E isso é importante, não aonde ela o obedece de forma cegamente, que aí já vira um lugar de subjugar o outro, né? Então entender isso, e é sensível, por isso que eu falo que num corte de podcast, isso às vezes pode soar estranho, mas quando a gente entende, né, o contexto do que está sendo falado, isso é tão importante, tão rico, gente, porque assim, a gente vê cada coisa, cada absurdo, cada situação terrível que essas mulheres vivem, sem às vezes ter uma consciência. E o maior objetivo da Revolution é trazer consciência, trazer conhecimento para essas mulheres. Então, elas entenderem, existir esse despertar de que eu estou em um lugar que as coisas não tá certo isso aqui não é um casamento, né? Isso aqui, eu não devo ficar nisso aqui. E é aquela coisa, primeiro você faz o boletim de ocorrência, denuncia, sai disso, depois você ora para Deus fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, primeiro ele tem um encontro com Deus, porque não dá para dizer que um homem que tem essas atitudes, e nem mesmo a mulher, mas entendendo que nós somos minoria, né, nesse caso, que esse lugar, que esse homem, ele conheça a Deus. Né? Até porque o homem que conhece a Deus, ele trata a família, ele trata a mulher como ele trata a Deus, como ele trata a igreja. Então, se ele está tratando a mulher dessa forma, eu acho difícil que ele trate a Deus assim, então ele não o conhece. Né? E eu acho que essa é uma pauta muito importante da gente frisar, da gente falar tão seriamente sobre isso. Uhum. Né? Podemos falar mais sobre isso em outro momento, né? Podemos falar mais sobre isso. Quer mudar de assunto? Não, só queria voltar a dizer, assim, que porque tem algumas pesquisas ainda em andamento que falam assim que para uma mulher, ou eu vou falar mais da mulher mesmo, para uma mulher sair de uma relação abusiva, ela pode recair até 7 vezes, né? E o tanto que é difícil sair desse emaranhado, é um emaranhado, então é um vai e volta, né? Porque dentro da relação abusiva existe um ciclo vicioso, né? Que esse homem muitas vezes chora, pede perdão, fala que vai mudar, né? Ele tem aquela fase que a gente chama de lua de mel, que é quando as coisas voltam a ficar maravilhosas, mas é um ciclo, logo depois tudo vai voltar a ser como antes. Né? Então, assim, a mulher ela volta naquilo várias vezes, até ela compreender que, de fato, é um ciclo, e isso nunca vai sair dessa roda, né? Nunca vai para frente, isso não vai mudar. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o não julgamento, né? Com falar, vou largar isso pra lá, ela quer ficar nisso mesmo, já saiu e voltou, mas é porque é muito difícil mesmo. Né? O que a gente precisa? Muitas vezes é ser rede de apoio. O que uma pessoa, dentro de uma relação abusiva, precisa? Ela precisa de rede de apoio. Seja de um profissional, né? É muito aconselhável que ela possa buscar terapia, né? Um lugar onde ela seja acolhida, onde ela seja ouvida, onde ela tenha mesmo esse espaço para expressar aquilo que ela tem vivido sem julgamento, né? É muito importante que ela tenha uma rede de apoio ali pelos familiares mesmo, amigos, para ela se sentir fortalecida. Muitas vezes ela precisa de todos os níveis de ajudas, inclusive financeira, para dar conta de sair disso. Senão, não sai. Né, fica nisso para o resto da vida, até que coisas horríveis aconteçam, como a gente vê todos os dias no noticiário, todos os dias, né? Eu não me lembro agora, mas tinha até uma propaganda que falava, todos os dias uma mulher escorrega no tapete, cai da escada, né? Porque todos os dias, se não me engano, a cada 3 segundos uma mulher é agredida. Então, assim, é uma coisa horrorosa, né? O nível disso é enorme. É uma coisa que nós não podemos mesmo nos calar diante disso, né? Especialmente a mulher. Então a gente precisa ser, se nós temos a alegria de não estar dentro disso, nós precisamos ser aquela mão que consegue, de alguma forma, ajudar essas pessoas, essas mulheres a saírem desse lugar de horror. E eu acho também importante a gente dizer que existe uma sensibilidade, né, em conseguir observar as coisas. Nem todo mundo é narcisista e nem todo mundo é psicopata. Mas eles também existem. Então, não é todo mundo que não é. 3% da população é. Então, exatamente. Então, se você estiver numa sala com 100 pessoas, 3 então, ali, 3 ali provavelmente às vezes eu vou serão. nos eventos, gente, de 1.000, 10.000 pessoas, eu falo, ixi, perigosíssimo. Mas é importante a gente entender isso, que nem todo mundo é, mas existe quem é. Sim. Né? Então, também não tem, um nível um lugar de sensibilidade, de observação,
do que está acontecendo ali. A gente está num lugar onde toda hora a gente fala sobre várias coisas, né? Tanto sobre, porque ele é narcisista, ou porque ele é abusivo, ou porque ele é tóxico. Talvez nem é isso. Calma, né? Vamos olhar as situações, mas também não vamos esconder aquilo que está nos nossos olhos. E para isso, eu acho que é importante a gente falar sobre algumas coisas que às vezes parecem não ser, mas são abusivas. Né? Então, por exemplo, a gente está vivendo aqui, eu, minhas amigas e tudo mais. Como identificar que aquilo ali parece que não está tão... Qual que é o primeiro pé atrás? Não o primeiro, né? Porque pode ser várias possibilidades. Mas quais são coisas que, tipo assim, esse negócio não está muito... O que eu penso? Eu penso assim, você está num relacionamento. Então, ali o namoro que começa... tem que observar, né? Quando a gente apaixona, a gente fica cego, né? Então, tem que dar uma observada ali no início de questões que se repetem, né? Outra questão muito importante tem um problema, como que aquilo é resolvido, né? Aquela pessoa, ela está sempre olhando para você ou para situações externas e apontando você situações externas, ou ela tem condição de olhar para si e também pensar, não, eu também posso mudar nisso. Ela se propõe a mudanças, ela de fato muda coisas que são apontadas, né? A gente tem que ir se ajustando dentro de uma relação. Quando você vê que a pessoa ela só espera que o outro se ajuste a ela, que se conforme a ela, que entre na forma dela, isso não é legal. Sempre existe só um errado, né? Quando existe um que quer ser atendido, que quer que o outro faça aquilo que é a vontade dele ou dela, isso não é legal, né? Então, assim, problemas sempre teremos. Como a gente resolve esses problemas é que fazem toda a diferença, né? Se a gente tem disposição para ouvir, para compreender a demanda do outro, entender se aquilo é de fato algo que precisa e que deve ser mudado dentro da relação, que se faz sentido, né, a gente precisa olhar para essa relação e ver que aquilo tem futuro. O que acontece muitas vezes é que a gente vê que as pessoas chegam para uma relação com muitas demandas. Elas chegam com, eu falo que são promissórias, né, que foram outras pessoas que assinaram e aí quem tem que pagar é o próximo. Então essas pessoas chegam com promissórias que o pai fez, né, um antigo relacionamento, e aí ele quer que aquele próximo pague tudo aquilo, né? Então a gente precisa se cuidar. Não dá para você chegar numa relação muito mal, porque você vai esperar que aquela pessoa, aquele sujeito, ele supra em você todas as suas necessidades, e isso não vai dar certo, né? A gente tem que estar bem para estar com alguém, não é estar com alguém para depois estar bem. Então, assim, por isso que é tão importante, quando a gente fala até de terapia, que você faça terapia também, se for possível, né? Se não for possível, leia, ouça podcast, leia sobre psicologia, tudo isso ajuda demais. Ouça, né, o que as pessoas têm a dizer, faça autorreflexão, faça autoanálise, né, para que você esteja bem para ir para uma relação. Tem pessoas que vão para uma relação tão adoecidas que a relação não vai dar certo, porque o pilar daquela relação são duas pessoas. Se os dois estão doentes, péssimo, mas se um está doente, dificilmente aquilo vai dar certo, porque ela vai pender, ela vai pesar naquela pessoa. Eu acho que também uma coisa que é, às vezes, tão difícil, mas tão básico e que faz tanta diferença na vida, que é a gente conseguir mudar nossos ambientes também, né? Porque, assim, talvez seja um pouco mais difícil quando a gente fala de família e tudo mais, mas quando a gente fala de amigos, eles são uma escolha. E muitas vezes a gente escolhe estar com amigos que são mais doentes do que a pessoa que a gente está se relacionando, ou tão doentes quanto, ou que também a gente, não colocando a gente como um lugar de perfeição, né, mas que também talvez é tão doente quanto a gente, né? Então, na minha doença, eu não posso ter amigos tão doentes quanto eu, né? Eles precisam naquilo ali ser saudável, deixa eles ter doença em outra coisa, ter problema em outra coisa, ser disfuncional em outra coisa, porque se a gente for tudo disfuncional junto, não vai dar certo. E eu acho que olhar para esses ambientes, né? Tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. É uma frase, é um livro. É um livro, né? E eu acredito nisso como uma verdade. É uma verdade. Gente. O ambiente, ele é muito importante. Ele nos influencia, sim, né? Mas eu sou forte, eu já estou formada aqui na minha identidade. O ambiente nos influencia, sim, não tem jeito. Por isso que você falou, Bruno, dos amigos, inclusive da família. Tem famílias que são tão tóxicas que nós precisamos nos afastar também. Parece um pouco radical, mas tem família que adoece a pessoa. Infelizmente. E aí a gente precisa manter o que eu chamo de uma distância segura. Porque senão a gente nunca vai ficar bem. Eu tenho amigos que mudaram de cidade. Tem gente que muda de país. Para poder ficar. Para dar conta de ficar saudável. Exatamente.
E eu acho isso tão importante porque, assim, cada vez mais, e aí indo até para um lado um pouco mais do empreendedorismo, a gente tem falado muito de ambiência, né? E o quanto que essa ambiência, ela de fato muda. Ela te ajuda a fazer negócios melhores, ela te ajuda a ter performances melhores. E não tem como, gente, por exemplo, eu estou num momento da minha vida que eu estou muito focada em alta performance. Não tem como você estar num grupo que não está nem aí e você criar alta performance, porque esse grupo vai te chamar para beber segunda-feira à noite. E vai querer beber até 2, 3 horas da manhã. E no outro dia você não vai conseguir acordar cedo para correr, para treinar e para entregar alta performance no negócio. Então, isso também tem a ver com essas questões psicológicas. Se a gente está num lugar onde o relacionamento ele é tão necessário que acima de qualquer coisa eu passo para viver aquele relacionamento, você vai aceitar qualquer coisa. E aí, se você está num relacionamento tóxico, abusivo ou o que for, ele vai estar ali. Então, conseguir olhar para esse lugar e falar, pô, o ambiente que eu tô não é saudável, eu preciso mudar de ambiente. Então, muda, né? Se você talvez não frequenta uma igreja, vá para uma igreja e procure um ambiente de pessoas que têm um nível de maturidade que você quer chegar. Se você não faz um esporte, ou faz, mas aquele grupo não tá legal, muda de esporte, muda de grupo, muda de academia, para você poder se relacionar com pessoas que façam sentido, às vezes não para a pessoa que você é, mas para a pessoa que você quer ser. Então, eu acho que esse também é um ponto importante, que às vezes, nem tudo é sobre dinheiro, né? Nem tudo é só sobre pagar a terapia. A gente sabe que a terapia ainda é um privilégio de poucos, mas existem coisas que a gente pode fazer no nosso dia que dá para melhorar. Beber água, comer salada, fazer exercício. Ouvir podcast de graça. Ouvir podcast. Melhorar o seu ciclo social, as pessoas que estão perto de você. São coisas que não custa caro e que você pode fazer e mudar a realidade da sua vida, do seu organismo e viver muito melhor, né? Então, acho que essa é uma das coisas. E aí, junto com isso, eu acho que a gente entra em uma outra questão que a gente passou muito rápido, mas eu acho que é importante a gente voltar, que é falar um pouquinho sobre autoestima e autoconhecimento. Porque eu acho que quando a gente está com a estima bem ajustada e a gente se conhece, a gente consegue identificar gatilhos. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas que... Esses dias eu estava pensando, falei, não, tem um gatilho que ele está ficando muito aguçado aqui, eu preciso entender o que está fazendo isso. E aí comecei a observar, falei, isso aqui é um gatilho para mim. E às vezes para algumas pessoas era uma bobagem, mas para mim era um negócio que, tipo assim, me tirava do eixo. Então deixa eu entender isso aqui. Por quê? Para as pessoas mais perto, eu comuniquei isso, sabe? Por exemplo, vou contar para vocês, uma das coisas do... Não, mas eu acho que isso não é uma questão também assim, não. Mas, por exemplo, uma questão que para mim ela é sensível é mexer com o meu horário. Tipo, se você marcou um horário comigo e você desmarcou, ou você simplesmente esqueceu, isso me deixa, porque para a minha agenda é muito assim, eu sou muito responsável com o horário com as pessoas. E isso é uma questão. Então, as pessoas que estão perto de mim, que trabalham comigo, eu deixo isso claro. Falo, olha, isso para mim é uma questão sensível. É diferente você passar mal e ter que ir para o hospital. É entendível. Agora, você tratar isso com desleixo, para mim, é uma questão mais sensível. E eu acho que entender isso e às vezes comunicar para algumas pessoas, talvez não esteja falando podcast para todo mundo. Mas comunicar já tenho dito. Já tenho dito, né? Faço o que eu faço, o que eu falo, né? Como que é lá, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mas talvez não seja acontece no podcast, mas comunicar isso para as pessoas próximas, talvez também é importante, né? Então, entender isso. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa necessidade de se entender, de ajustar a estima, enfim. Assim, o autoconhecimento a gente sabe que ele traz um caminho mais leve, mais livre para a gente, né? Então, a gente se autoconhecer é muito importante, conhecer o que nos faz bem, onde a gente funciona bem, o que nos faz mal. Eu falo muito assim, conhecer as nossas luzes e as nossas sombras, as nossas potencialidades e as nossas debilidades, todos nós temos. Então, é importante a gente conhecer. Tem gente que acha que não tem, né? Eu tenho só potencialidades. Não, nós temos debilidades, nós temos falhas, nós temos lugares de fraqueza. E a gente precisa conhecer isso, né? Então, a gente conhecendo isso, a gente sabe como fazer. Por exemplo, você comunicando à sua equipe que você tem dificuldade, que eu acho nem que seja uma dificuldade, na verdade deveria ser assim, né? A questão do horário, né? Então você comunica, gente, eu tenho isso como algo que eu quero que seja observado, por favor, né? Se houver alguma dificuldade, me avisa. Isso traz clareza para a relação, que é outra questão que ajuda muita gente a caminhar leve em tudo, né? É a clareza. Muitas vezes a gente vê que falta clareza nas relações, sejam elas amorosas, familiares, de trabalho, de amizade, a gente precisa ter clareza, né? Até porque o abuso ele tá aí não só para relacionamentos amorosos, né? Exatamente. Ele tá aí pra... O abuso existe em todo. Quem é um abusador, ele abusa dos amigos, ele é abusador, enfim, né? Então, o autoconhecimento é muito importante. Agora, assim, voltando para essa questão da autoestima,
é importante a gente entender, assim, primeiro, coisas básicas sobre essa diferença, né? Do que é autoimagem e o que é autoestima. Então, a autoimagem é como eu me vejo. E isso vai além dos aspectos físicos, isso perpassa por aspectos comportamentais, sociais, emocionais, é como eu me vejo. Então, assim, a gente precisa ter essa autoimagem. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? E a autoestima é o quanto eu gosto ou não dessa imagem que eu tenho de mim mesmo. Né? Quando nós temos uma autoimagem ajustada, né, porque ela também não pode ser uma baixa autoestima, nem uma autoestima elevada, porque ela vai para a arrogância. Mas é uma autoestima ajustada, nós nos sentimos bem na nossa própria pele. Nós nos sentimos adequados para o quê? Para a vida, para as realizações. Nós nos sentimos ajustados para amar e ser amado, né? Adequados para isso. Nós nos sentimos adequados para as realizações. Tem pessoas que, não, isso não é para mim. Né? Isso tem a ver com a autoestima. Não, eu não posso ter, eu nunca, né? Eu já atendi pessoas, né, assim, não, meu salário não importa, né? Eu faço um trabalho, mas não importa sim, né? Nesse lugar, é ele que diz o quanto você vale naquela empresa. E é interessante, né? Porque a gente vem também de uma construção, assim, até talvez de pessoas mais antigas, ou também com uma mentalidade mais limitada, que às vezes a gente ouve os nossos avós, os nossos pais, dizendo tipo, não, mas isso é para aquelas outras pessoas, né? Isso é para quem tá na TV. Mas peraí, quem tá na TV saiu de algum lugar. Essa pessoa não simplesmente entrou lá dentro. Alguém chegou. Porque, né, o que ela fez? Então, eu acho que a gente entender isso, assim, isso não é para quem. Eu acho que essa questão da autoimagem, da autoestima, ela é sensível, mas ela é tão interessante porque ela pode ser ressignificada, ela pode ser reconstruída, ela pode ser reposicionada, né? Se a gente consegue entender isso. Eu vou dar outro exemplo de mim. Eu acabo, às vezes, me expondo demais, né? Gente, os cortes só vai ser minha mãe fazendo cara, de tipo assim, Jesus amado, o que essa mãe vai falar agora? Mas, por exemplo, eu sempre tive uma energia muito forte, né? Assim, era muita energia para um corpinho pequeno ali da criança. E conseguir canalizar essa energia não foi um desafio fácil, nem para os meus pais, nem para mim. Eu também eu tive meu momento, Bruna, de muito sofrimento, de tipo, cara, é muita coisa aqui, não consigo fazer isso. E isso virava num lugar de muito estresse, então eu ficava constantemente estressada. E aí o filtro, né, e o pavio que já não era tão grande, era curto, ficava mais curto ainda, ou nem existia. E o lugar de... o meu lugar de honestidade ficava honesto demais. E só que a gente vai crescendo e a gente vai olhando para aquilo e falando, cara, peraí, isso aqui não tá legal. Só que vai existindo uma questão de vários sentidos, assim, e de autoestima mesmo. Muitas pessoas às vezes falam, Bruno, por que você não fazia isso quando você tinha tantos anos e você já tinha essas ideias? Por uma questão, eu acho que de ajuste de autoestima mesmo. Eu olhava e falava, cara, tem um monte de coisa que não tá ajustada aqui. Se eu fizer isso agora, eu mato né? Então não dá para ser. E aí a gente conseguir ajustar isso. E é um processo, né? Tem vezes que a gente se encara com aquele velho eu que você fala, pô, peraí, ele ainda tá aqui. Mas a gente conseguir olhar e fazer esses ajustes e entender que não é uma questão de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? É uma questão de olhar e falar, eu nasci assim, eu posso melhorar. Então, por exemplo, eu nasci com muita energia. Hoje eu tenho fôlego para muita coisa. A pergunta que mais me fazem é como você dá conta de tudo? E eu tenho essa energia desde muito nova. Precisei de aprender a canalizar isso para dar conta de tudo sem matar ninguém no processo. E sem matar a mim mesma, né? Porque também era outro risco. Então, a gente conseguir entender isso, porque não necessariamente, mas eu sou desse jeito. Não, eu entendo assim, nós estamos desse jeito e nós temos algumas questões que são essenciais que talvez sejam mais difíceis de serem mudadas. Talvez não é nem ser mudado, é ser lapidado, né? É a gente entender que nem o diamante tem valor antes da lapidação. Isso. Né? Por isso que a gente não pode levar nada como um determinismo, é assim que é e pronto. Tudo tem a ver com aquilo que a gente vai lapidando mesmo, né? Então, por exemplo, eu falo muito dos temperamentos, né? Que eu acho que pode ser falado em outro momento, mas... Já está querendo ser convidada para o segundo podcast. A gente pode falar sobre os temperamentos em outro momento, mas, por exemplo, quem tem um temperamento colérico, né? O temperamento é nato, você nasceu com ele, é o temperinho que Deus te deu, é assim que é e não tem o que fazer. Então, quem tem um temperamento
colérico como a Bruna, é essa energia mesmo, né? Essa força, essa assertividade, é essa força que arrasta um monte de pessoas. Tem um monte de pessoas que ela arrasta, né? Às vezes vai arrastando mesmo, assim. Tem hora que tem que largar da mão e deixar para trás mesmo, porque é um arrastar. Mas isso é muito bom, porque movimenta a vida de muita gente. Eu falo que ela é o tubarão no aquário de muitas pessoas, inclusive no meu, né? Aquele tubarão que vai atrás da gente e a gente vai se movimentando, porque senão a gente morre, né? Engolido por esse tubarão. Mas não quer dizer que eu falo muito assim, que é como se fosse uma arma, né? Mas o gatilho, quem puxa é nós. Então, assim, o temperamento ele pode ser uma arma, mas quem vai puxar o gatilho é nós. Então, eu preciso entender tanto quem tem um temperamento colérico como a Bruna, como quem tem, por exemplo, um temperamento melancólico, que é muito, né, é muito dado à reflexão, é muito interiorizado, tem o seu valor, né? Tem o seu valor, mas ele é de outro tipo de resposta. Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, né? Não é sobre ser bom ou ruim, né? É sobre ser diferente. E dentro daquilo que se é, você conseguir expressar tudo aquilo que está dentro de você. E é interessante isso, porque assim, olha como que quando a gente coloca as forças em perspectiva, a gente consegue enxergar de outra forma, né? Quando eu era mais nova, minha mãe falava assim, tinha dia, Bruna, você acordou o trator hoje, e o trator passa em cima de tudo, de todo mundo, não sabe dar feedback, né? Mata todo mundo que tá ali, ó, vai passando por cima e vai acabando com as pessoas no meio do caminho. E aí, essa força do trator, ela precisa se transformar na força do tubarão, né? Então, tipo, é a mesma força, né? Ela só tá canalizada de outra forma, só tá lapidada. Aquela força que às vezes acorda, tem dia que eu falo pro meu time, gente do céu, calma que o trator acordou hoje, não dei nem bom dia, já acordei falando, cadê tal coisa, vocês estão me devendo isso, não sei o que e tal. Acorda doida. Mas, em regra, essa força ela é canalizada para ser uma força do tubarão. Gente, vamos. Pra vocês terem noção, quando eu era criança, eu tinha um amigo melancólico na escola, coitado. Ele sofria na minha mão, porque eu não sabia lidar com aquilo. Um dia a mãe dele falou pra mim, agora mais velha, você lembra que você bateu nele quando eu era criança? E eu falei, olha, eu não lembro não, mas provavelmente eu queria que ele se movimentasse. E aí isso virou piada. Mas era isso, então é uma força que eu posso bater no coleguinha da escola, eu posso ser um trator, ou eu posso ser um tubarão que fala, isso aqui vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua. Eu brinco com as minhas amigas, com as pessoas próximas, falo, gente, olha, eu vou fazer acontecer. Se eu não fizer acontecer, você vai ficar para trás, mas eu não tô afim de conquistar sozinha. Então você vai ter que fazer acontecer também, né? Nós vamos ter que fazer essa conquista ser junto. Então a gente vai todo mundo junto. Mas é a gente conseguir entender essas potencialidades e também essas debilidades, ou enfim, né? E lapidá-las, porque essa força ela pode ser o seu maior problema, né, que poderia ter me matado, e pode ser a minha maior força, que pode ser isso que a minha mãe disse. Hoje eu trago um monte de gente junto, né? Hoje, se eu paro, um monte de coisa para, e um monte de gente para também. Então, é a gente conseguir transformar essas questões e acho que essa sensibilidade, esse olhar, essa reflexão e essa gentileza com a gente mesmo faz com que a gente consiga ajustar a autoestima e nos conhecer para dizer, isso é um gatilho para mim, isso é uma questão para mim, isso aqui não me faz bem. E aí a gente vai conseguindo decidir os ambientes que a gente vai estar, a forma que as pessoas vão se relacionar com a gente. Essa questão do horário que eu falei, eu já comuniquei para 2 ou 3 amigas que elas têm um problema muito sério com o horário. Marcam, tipo, meio-dia e a coisa vai acontecer 4 da tarde, gente. Isso é para, tipo... Hoje eu já aprendi 2 coisas. Se elas marcam meio-dia, eu coloco 2 da tarde na minha agenda, que aí eu não fico tão brava. E elas também já sabem que isso é uma questão para mim, então elas não atrasam até as 4, elas já se resolvem até as 2. Então a coisa... e a gente vai caminhando. Mas essa comunicação faz com que a coisa flua, né? Com que a coisa seja mais saudável. Certo. E aí, Maria Pampa? Então a gente foi indo de um assunto para o outro, né? É assim mesmo, por isso que é bom bater papo, né? Por isso que é um podcast. Por isso que é um podcast, que a gente vai emendando uma coisa na outra, que no final tem tudo a ver. Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, é uma pauta muito importante. Acho que a gente trouxe assuntos muito sensíveis, que provavelmente vai desdobrar em outras discussões aqui no Instagram, no YouTube, que vem a gente possa conversar sobre isso. Mas eu queria que você finalizasse deixando um recado para essas mulheres que estão vivendo esse momento, assim, de talvez estar junto. O que eu quero dizer é assim,
Tudo que acontece na nossa vida acontece a partir de nós. Então, se a gente tiver que cuidar de alguma coisa, que seja de nós mesmas, né? Então, esse olhar para nós, para o nosso autocuidado, para olhar para nós e entender assim, por que que isso está acontecendo? O Freud tem uma frase, né? Eu falo que ele fala porque ele está vivo até hoje, né? Na fala dele, naquilo que ele deixou para nós. E ele fala assim, qual é a minha parte na bagunça, né, desse quarto, se foi eu que deixei a janela aberta, né? Então vem um vento e ele faz uma bagunça danada, mas a janela quem deixou aberta fui eu. Então a gente precisa pensar na minha vida, se tem uma bagunça em alguma área e eu que deixei essa janela aberta, que janela é essa? Do que a gente tem que cuidar, né? Qual é essa parte que é a minha parte, né? Que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, que eu preciso refletir, que eu preciso transformar. Né? Isso é muito importante, a gente estar bem para qualquer outra coisa, seja para entrar num relacionamento amoroso, seja para empreender, né? Seja para estar bem na vida, a gente tem que cuidar de nós, porque é a partir de nós que todas as coisas acontecem, né? Mesmo uma relação difícil como essa que nós estamos falando, abusiva, ela vai acontecendo, né? E sair disso é possível, muitas mulheres saem, graças a Deus, mas aquelas que têm esse olhar para si, que estão cuidando de si, que sabem do seu valor, né? Que sabem, que têm cuidado da sua autoimagem, da sua autoestima, que têm ajustado isso, elas saem disso com muito mais facilidade, com muito menos feridas, né? Com muito menos dores e muito menos pesos, né? Então o que eu posso te dizer hoje é: tudo que acontece, acontece a partir de você. Se cuide, se ame, seja a sua prioridade, né? Parece um pouco estranho, às vezes pode soar até um pouco egoísta, mas não é. É porque se você estiver bem, tudo aquilo que vem a partir de você também vai estar bem. É um prazer estar aqui com você hoje, Bruna, prazer poder conversar um pouco com vocês, né? Acho que esse assunto é extremamente importante, relevante, é utilidade pública mesmo e, assim, a gente possa voltar a falar disso em outros momentos. Muito bom. Gente, eu acho isso muito importante, a gente entender que quando nós somos a pessoa que só cuida de tudo, mas não cuida da gente, essas outras coisas também ficam prejudicadas, né? Então que a gente possa aprender a cuidar da gente mesma. E se você está vivendo uma situação que te soa estranho, porque a pulga atrás da orelha, ela aparece, a gente sabe. Eu queria que você tivesse duas coisas em mente. A primeira coisa é que você não precisa se sentir errada, ou você não precisa se sentir fraca, né? Foi algo que aconteceu, e às vezes você foi realmente ali ludibriada, né? E não conseguiu perceber isso, mas quando você percebeu, aquele problema se torna seu. Então, que você não tenha medo de conversar com as pessoas que podem ser sua rede de apoio, que podem te ajudar, porque eu sei que isso gera, às vezes, um medo de o que as pessoas vão pensar de mim, ou vou expor minha fraqueza, mas ela precisa ser exposta para as pessoas certas, para que ela se torne a sua fortaleza. Então, que isso não te impeça. E a segunda coisa é que você procure ajuda, seja de um profissional, seja de amigos, seja dos dois, né? Porque essa rede de apoio, ela não vai ser só uma pessoa, é uma rede, né? Então precisam de mais pessoas envolvidas. E que você não tenha medo de sair. Se a fala desse abusador é que você não vai encontrar uma pessoa como ele, esse é o primeiro objetivo, não encontrar uma pessoa como ele. E que você possa se blindar para que você possa sair de algo que pode ser tão prejudicial. Então é isso, obrigada por estar com a gente em mais um episódio. Obrigada, mãe, por topar mais essa. E vai estar aqui mais vezes, porque não tem jeito. Esse tubarão não vai deixar ela fugir. E que vocês possam estar com a gente nos próximos episódios. Espero vocês. É um prazer ter vocês com a gente e até mais.